Você acredita em vampiros? Lembre que nem tudo que existe é visível aos nossos olhos. Em uma mansão majestosa, situada nos arredores de uma pequena cidade, reside a aristocrática família Sinclair. Há muitos séculos, havia pertencido a um conde de quem muito pouco se sabia a respeito. O conde havia sido um vampiro, cujo fim veio pelas mãos de um padre que cravou-lhe uma estaca no peito e o viu cair desfeito em cinzas. Dessa maneira, o condenou a nunca mais existir. Entretanto, sem saber que, segundo a tradição vampiresca, ainda existe uma possibilidade, ainda que remota, de um vampiro se restabelecer. Basta que ao longo dos muitos séculos que compõem a eternidade, alguém a quem ele tenha amado profundamente, ou a reencarnação deste alguém, venha pisar aquele mesmo solo onde ele havia encontrado seu fim. Lady Evelyn Sinclair é uma mulher de beleza cativante e coração gentil, e é a matriarca da família após a morte de seu marido. Ao seu lado, servindo fielmente há décadas, está James, um mordomo dedicado que se esforça para proteger e cuidar da família Sinclair. No entanto, por trás da fachada polida e das formalidades da vida na mansão, James esconde um segredo sombrio. Ele é um vampiro, condenado a uma existência atormentada por um segredo. Ele devia a sua imortalidade ao verdadeiro amor que ele sempre havia esperado e nunca havia reencontrado. Aliás, nunca até agora. O coração de James, ou seja lá o que um vampiro tem no peito, no lugar de um coração, era consumido por um amor proibido e perigoso por sua senhora, Lady Evelyn. Ele a reconheceu assim que ela entrou pela primeira vez naquela casa, e não apenas pela sua beleza, também pela sua compaixão e bondade que ele podia sentir, mesmo estando nas entranhas da terra. Ela era, sem sombra de dúvida, a reencarnação da Condessa Isadora, sua esposa, a quem ele amava com verdadeira devoção e que nem mesmo a morte pôde fazê-lo esquecer. Agora chamava-se Evelyn, e foi diretamente a ela que ele se apresentou no jardim, na figura de um enorme cão negro. Aproximou-se, e ao chegar próximo o suficiente para vê-la bem de perto, a comoção que lhe causou o reencontro congelou seus movimentos, e ele apenas pôde contemplá-la num misto de tensão e urgência em avançar para abraçá-la. No entanto, compreendeu que qualquer aproximação entre eles seria impossível, pois a senhora claramente tinha calafrios pela maneira que os olhos do cão a miravam. Tinha um brilho sombrio e terno que inspirava um perigo e lhe causava um enorme mal-estar. Percebendo isso, o conde concluiu que a revelação de sua verdadeira natureza poderia colocar em risco não apenas o seu disfarce, mas também o contato com Evelyn. E a partir dessa constatação, o conde transformou-se em James e o cachorro desapareceu. Pois bem, James conseguiu facilmente um emprego. Conhecia todos os segredos que pudessem agradar a alma de Isadora, ou Evelyn, como ela se chamava agora, nessa era. Os primeiros dias na casa foram de luta, com seus próprios sentimentos e impulsos, e não tardou para que notícias de eventos sombrios começassem a chegar na mansão. Eram ataques misteriosos que passaram a assolar os habitantes da cidade, despertando suspeitas e medo entre os moradores. O terror maior residia no fato de que ninguém sabia exatamente do que se tratava. Uma fera, ou qualquer coisa igualmente hedionda, vinha cravando os dentes nas pessoas, deixando-as pálidas como bonecos de cera e com expressão de terror na cara, como se denunciassem a última coisa horrível que haviam visto. Enquanto isso, Lady Evelyn começou a suspeitar que havia algo de secreto e sombrio em James. Era algo como intuição. Era mais isso do que qualquer outra coisa. Um tipo de desconforto que ela mesma não conseguia explicar, da mesma forma que havia acontecido com o cão negro, que apareceu um dia e depois sumiu para sempre, sem nenhuma explicação. A casa estava tomada por uma aura pesada desde a chegada daquele mordomo, e ela continuava não sabendo praticamente nada sobre ele.
O que ela também não sabia é que o assombro da descoberta levaria a um confronto inevitável que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Enquanto a proximidade desse assombro se intensifica, James segue forçado a fazer uma escolha impossível: revelar sua verdadeira identidade para aquela a quem ama ou manter seu segredo e sacrificar seu próprio desejo de sangue em nome da segurança de Lady Evelyn e sua família. Em meio ao caos e à incerteza, ele deve enfrentar o desafio definitivo de aceitar sua natureza ou sacrificá-la pelo amor verdadeiro. Evelyn, por sua vez, estava decidida a descobrir a qualquer preço quem era James realmente. Entretanto, a fim de evitar sua presença, ela decidiu ir até o quarto do mordomo e vasculhá-lo em busca de qualquer pista a respeito da origem daquele homem. Em outros casos, ela até seria incapaz de violar a privacidade de alguém dessa maneira. Mas essa era uma situação atípica, em que ela agia por puro impulso. Observando nas noites anteriores, ela tinha descoberto que ele costumava sair à noite, apesar dos ataques bárbaros da fera que horrorizava a cidade, e que ele parecia não temer. Então, ela concluiu que seria esse horário o mais adequado para sua empreitada. À medida que a tensão na mansão Sinclair avançava para o seu auge, James se viu diante de uma encruzilhada. Seu coração estava dividido entre o seu amor por Lady Evelyn e a necessidade de sangue a qualquer custo. Ele sabia que revelar sua verdadeira natureza como vampiro poderia desencadear o caos e a rejeição, mas também compreendia que a mentira e o segredo não poderiam perdurar para sempre. E em meio a esse dilema, ele viu o dia terminar e a noite cobrir o mundo com seu manto negro. Era tempo de agir. A noite mostrava uma linda lua cheia e a cidade já havia se recolhido para dormir. Foi quando, em um momento, duas sombras deslizaram pelos corredores da mansão. James se dirigia ao quarto de Lady Evelyn, no preciso instante em que ela se esgueirava cautelosa até o quarto dele, e seus caminhos se encontraram. Seus olhos também. E dessa vez, ela não sentiu medo nem desconforto. Sentiu a comoção de reconhecê-lo com a própria alma. Ele finalmente se abriu para ela, confessou seus sentimentos mais profundos, revelando sua imortalidade e os perigos que ela enfrentava sem saber, pelo simples fato de estar perto dele. O conde estava profundamente triste enquanto dizia essas palavras, desesperançoso, mas, para surpresa dele, Lady Evelyn o recebeu com ternura e compreensão. O havia reconhecido de outras vidas e declarou a ele que o amor transcenderia qualquer barreira. E dessa forma, unidos por um laço mais forte do que o tempo e a morte, James e Lady Evelyn esperaram juntos até o amanhã que se aproximava. Com paixão e coragem, eles trabalharam lado a lado para estancar os ataques que assolavam a cidade e que, obviamente, eram de autoria do conde. Ele sabia que não seria tarefa fácil. Entretanto, apesar do seu passado sombrio e de suas escolhas duvidosas, ele percebeu que o verdadeiro poder do amor está em não negá-lo, em aceitar sua natureza e redimir-se através de suas ações. Quando as primeiras horas do dia se anunciaram e o sol nasceu sobre a mansão, banhando o mundo em sua luz suave, o conde e Isadora caminharam de mãos dadas pelos jardins, pronto para enfrentar o futuro juntos. Eles sabiam que o caminho à frente podia ser desafiador, mas com amor e determinação, eles estariam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que a vida ou a morte lhes reservasse. Bom, gente, por hoje é isso. Eu não sei se vocês gostam de vampiros, como gostam de fantasmas e de lobisomens. Na verdade, ficou muito mais uma história romântica do que propriamente uma história de terror. Mas, de toda forma, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você ainda não é inscrito e gostou desse conteúdo, se inscreve, compartilha, deixa like, dá uma força pra gente, que ajuda muito o canal e custa tão pouco, né? Sem mais, eu aguardo vocês por aqui no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo e até lá. Tchau!